acho que a educação da sensibilidade é a educação mais preciosa mesmo que existe. Você pode ensinar inglês e alemão, tantas coisas importantes para a vida adulta, mas o que a gente ensina na infância não fica na infância, né? Ela vai para a vida inteira. Então, se essa sensibilidade ela é explorada quando criança, a gente leva isso para a vida. E aí a gente fica um adulto com qualidades emocionais, com uma musculatura emocional fortalecida para encarar os desafios da vida, né? Lindo. Para saber que as situações vão chegando até nós e a gente vai olhar para aquilo com discernimento, com lucidez, com calma, paro, respiro, entendo o que fazer, como fazer, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, o que é meu, o que não é meu, né? Então, essa educação da sensibilidade eu acho preciosa, assim, essa qualidade do sentir. Eu sou a Marta Rissato, terapeuta floral, e hoje eu estou recebendo novamente a Gabriela, que é professora de yoga, que faz pós-graduação na Santa Casa de São Paulo sobre anatomia do yoga. Isso me encanta, Gabi, eu faço questão de falar disso. E a gente vai falar hoje aqui, a fala é toda dela, porque a Gabi vai ensinar como é que as crianças podem respirar melhor para abaixar os níveis de ansiedade. A gente vai falar de yoga, respiração, criança, paz e tudo mais. Vamos aproveitar cada segundo da Gabi. Seja bem-vinda, minha querida. Obrigada, Márcia, pelo convite. Obrigada. Bom, acho que eu quero começar com uma frase que, para mim, ela permeia o lugar da criança, assim. Que a criança vive no lugar mais precioso que existe, que é o presente. Então, a criança que já é o yoga, que já é essa presença, né, tão preciosa. E aí, eu penso muito em nós como pais, eu sou mãe, né, além de professora de yoga, e como nós conduzimos essa criança para acessar esse estado, que muitas vezes é esquecido ali no dia a dia, nos afazeres, uma criança com uma agenda muito cheia, com as tarefas da escola, com as questões que envolvem toda a família. E aí eu me vejo pensando que a educação mais importante de todas é a educação da sensibilidade. Mas, Gabi, o adulto, ele cobra a criança como se ela fosse adulta, porque Sim. ele esqueceu da criança interior dele, né? Sim. Então, como ele pode pensar como a criança se ele não lembra mais do que é isso? Se a vida fez com que ele se afastasse dessa essência gentil e pura, Sim. né? Então é um grande desafio. É um desafio, mas a criança é um convite para que você acesse a sua criança interior. Então, quando você tem um filho de 9 anos, você pode se lembrar de quem era você com 9 anos. Porque eu tenho 37 anos, mas eu também sou criança, também sou adolescente. Eu passei por essas fases, elas estão dentro de mim. Então, quando eu acesso aquele momento que eu vivencio com a minha criança, é também um convite para resgatar um pouco dessa infância, que vem com algumas dores, muitas vezes, com algumas recordações, que às vezes até o inconsciente não quer muito lembrar, mas é uma oportunidade enorme de autoconhecimento, de poder olhar para dentro, vivenciar junto com a criança algumas descobertas que às vezes você não fez lá com 9 anos, com 6 anos. Então, eu penso que é um convite para que você vivencie junto com a sua criança aquele momento. Eu não posso deixar de citar que você, como minha professora de yoga, a gente finaliza a aula que é cheia de conteúdo, você normalmente pede para que eu fique na postura da criança, que é deitada no chão e toda abraçada. Sim. E eu sempre choro, sempre fico muito emocionada quando eu fico nessa postura, né? Porque a gente sai do estado de alerta, é isso que eu sinto, e eu posso me entregar, né? Sim. Eu posso, não estou no controle, e tá tudo bem. Eu posso ter medo, né? Eu posso ter as minhas inseguranças, porque faz parte da minha humanidade, né? Isso. Então isso me emociona. Eu acredito que a gente se encontra nas humanidades, né? Então, quando tem o final da prática, que eu falo, escolhe uma lateral, fica na postura fetal, e que os alunos ficam quietinhos, se abraçando, é um momento que você mesmo pode se acolher, você
se dando o seu colo. Muitas vezes a gente não tem um colo que a gente pode soltar o nosso peso. E a gente precisa ser esse colo que a gente pode se soltar, pode se entregar. Então, o momento final da prática, que a gente já fez um trabalho todo de distribuição de prana, de energia vital, é o momento que a gente acolhe para sentir. E aí, me vem que a criança, ela já sente tudo. Ela não está na mente analítica. Se você fala assim para sua filha hoje, Nicole, hoje não é dia de sorvete. Mãe, mas eu quero sorvete. Hoje não, amanhã. Eu falei essa frase pro meu filho, sabe o que ele me falou? Amanhã é coisa de adulto. Então, assim, a criança vive no presente. Então, ela sentiu vontade de tomar sorvete. Ela sentiu empatia por um coleguinha que ela sentiu que estava sendo excluído por algum motivo e ela vai lá conversar. Então, ela está aberta. Então, eu penso seriamente que o nosso papel é de atrapalhar o menos possível essa infância. Como? Reconhecendo que a criança está nesse corpo de sensações, nesse sentir o tempo inteiro, que ela não está numa mente analítica que projeta para o futuro, que vai lá para o passado para coisas que aconteceram que nem a gente faz. A criança está aqui no presente. Então, a gente reconhece isso, acolhe essa criança com aquilo que ela vai trazer para a gente, com os desafios de cada idade, né? Porque tem os desafios de cada idade, e acolhendo e legitimando o que a criança sente, porque olha que importante, falar para a criança, você não deve sentir raiva. Por que a gente não deve sentir raiva? Por que a gente deve engolir os nossos choros? Por que a gente tem que engolir o que a gente sente que foi determinado ruim, que é julgado ruim, um sentimento ruim? Eu acho que a gente tem que sentir o que tem para sentir. E muitos dos problemas dos adultos foi porque lá na infância a gente não pôde sentir tudo que a gente tinha para sentir. Aquela forma imperativa, né? Engole o choro. Engole o choro. Isso é feio. Não faça isso. Então, por que não a gente não pode acolher e deixar a criança sentir o que tem para sentir, mas ao mesmo tempo ensinar que ela não é o que ela está sentindo. É uma coisa que passa, é uma onda. Então, de repente, falar assim, olha, você é o mar. E cada ondinha que passa é um sentimento e uma emoção que vem. Mas você não é nenhuma dessas ondas. Vamos surfar nessas ondas. A gente não vai controlar o mar para o mar parar de ter onda, para a gente parar de sentir. Nem na vida adulta a gente faz isso, a gente não controla nada. Então, é aprender a surfar nas ondas que às vezes são grandes, desafiadoras, às vezes tem a marolinha, devagarzinho, que a gente contempla. Então, olha que oportunidade incrível para a gente vivenciar essa presença junto com as nossas crianças. E a respiração tem muito a ver com presença. Muito a ver com presença, né? A respiração, ela nos conduz para esse estado, que é um estado inato de presença. E quando a gente volta para a respiração, a gente volta para o nosso sentir, a gente sai um pouquinho da mente. Então, muitas vezes eu falo na prática, vem para o corpo. Esse corpo é a expressão da vida, ele é uma forma da gente se colocar no mundo com presença, porque ele está no presente já. E a respiração, ela vai conduzindo e vai acalmando, vai trazendo o sistema parasimpático, calma, tranquilidade. Então, você vai sentindo o ar que entra, sentindo o ar que sai. É uma ferramenta importantíssima, se não a melhor que a gente tem para a gente voltar para o nosso eixo natural de paz, que a gente já é, né, rapaz? Eu faço uma campanha violenta, convidando os pais para ensinar e colocar as crianças no yoga, porque com certeza eles vão conseguir aprender a se entender todos esses sentimentos e fazer com que eles não fiquem muito tempo com eles, né? E a respiração consciente é muito importante. Tem uma escola em São Paulo, uma rede muito legal, que ela sempre compra o Pomander Meditação para as crianças, porque o Satyanata dá aula de respiração para que eles consigam ter controle sobre essas emoções, né? Saber até quanto tempo vai deixar aquela tristeza morando lá, né? Aprender a contar até 10 e não sair esmurrando o amigo. Lidar, né, com as E emoções, né? o yoga traz tudo isso, né, Gabi? Traz. O yoga, como eu falei, a criança já é yoga, já é presença. Posturas são posturas com nome de bicho, né? Postura do cachorro olhando para baixo, do cachorro olhando para cima, postura da serpente, postura do peixe. Então, essa conexão também que o yoga traz com a natureza. Tem um livro que eu li recentemente de um autor que chama Richard Louv,
chama A Última Criança da Natureza. Ele tem uma frasezinha que ele colocou assim no começo do livro, que está escrito assim: quando a criança sobe numa árvore, ela experimenta um relaxamento ancestral. Que lindo. O que quer dizer isso, né? Essa sensação de relaxamento e de proteção que a gente encontra ao ar livre, que é onde a gente já faz parte, a criança já faz parte dessa natureza. Andar com o pé descalço na grama, aterrar, olhar o céu, subir numa árvore, tá ali na natureza. Isso faz com que a gente vai relembrando mesmo dessa força ancestral, dessa natureza que já está presente na gente. É a base da terapia floral do Bach. O Bach dizia que a flor, as que ele escolheu, elas carregam todos os 4 elementos, né? E são eles em equilíbrio que trazem para a gente de volta à natureza. Sim. E o equilíbrio das emoções. É a natureza. Sim, é a natureza. E como a criança está nesse lugar tão precioso do presente, o convite é que os pais possam experienciar momentos de muita presença com essa criança. Eu acho que trazer presença, compreensão e aceitação. Compreender e olhar para essa criança de uma maneira muito genuína, para sentir o que ela está sentindo, essa compreensão que vem através mais do sentido que essa mente analítica. Então, se coloca naquela idade da criança, olha com o olhar da criança, essa compreensão chegando, a gente também aceita o que está sendo, muitas vezes não é o que a gente imaginava que ia ser, é o que está acontecendo, é a vida com a impermanência toda. É a impermanência, né? Lidar com a frustração. Lidar com a frustração. E se você está ali presente, a criança sente essa presença. Mesmo que você tenha pouco tempo, que você vá até a padaria comprar um pão, conversando assim, com presença com aquela criança. Vamos olhar o céu. Que lua tem hoje? Hoje é lua nova. O que a gente pode pensar da lua nova? Tem folhinhas no chão, outono. Um momento de renovação. Vamos fazer alguma coisa com essas folhinhas? Nem que seja assim uma meia hora. Essa presença, esse momento de conexão, traz essa abertura assim, de coração para coração. Então, até o momento de trazer a respiração consciente, é para você respirar junto com a sua criança, porque a criança ela não aprende pela sua fala. Vamos respirar, respira, fecha os olhinhos, respira. Então vamos respirar junto, vamos deitar, olhar para o céu, vamos respirar junto, vamos sentir esse ar que entra, esse ar que sai. Você vai ensinar a gente a respirar agora para ensinar as crianças? Vamos. Tem uma respiração que eu gosto muito, que é a respiração do sapinho. É uma respiração para a criança sentir mesmo essa consciência e esse ritmo respiratório desse ar que entra e desse ar que sai. E tudo tem que chegar de uma maneira muito lúdica para a criança, né? Então, eu gosto de pensar que a gente pode deitar com a criança, colocar um ursinho de pelúcia na barriguinha da criança. E esse ursinho de pelúcia, ele vai se movimentar na medida que a respiração se movimenta. Então, quando você inspira, a barriguinha vai inflar, o bichinho vai subir. Você vai observar esse bichinho. Quando você exala, solta o ar, o bichinho vai descer e a barriguinha vai se retrair. Então, a criança vai sair daqueles pensamentos que estão na cabecinha e vai lá para a barriguinha, para essa movimentação do subir e descer desse ursinho. E aí tem uma historinha do sapinho, que até é uma historinha que eu gosto muito de contar para as crianças, que eu contava muito para o meu filho quando ele era pequenininho, e ele já sabe dessa historinha, que é assim, ó. O sapo é uma criatura incrível. É capaz de enormes saltos, mas também é capaz de sentar muito, muito quieto. Apesar de estar ciente de tudo que lhe acontece à sua volta, ele não reage prontamente. O sapo senta quieto e respira, guardando sua energia ao invés de se deixar levar por todas as ideias que passam pela sua cabeça. O sapo é quieto, enquanto respira. Sua barriguinha de sapo sobe um pouquinho e desce, sobe e desce. E tudo que o sapo fizer, você também pode fazer, colocando atenção na sua respiração, inspirando paz e tranquilidade, e soltando o ar. E o ursinho sobe quando inspira e desce quando exala. É um exercício super simples, de presença ali com a sua criança. Ela escolhe o ursinho que ela mais gosta e ela vai sentir a barriguinha subir e descer. Vai trazendo uma consciência de ritmo respiratório, de uma respiração trifásica que acontece lá no abdômen, sobe para o diafragma, tórax. Então, a criança sente que quando inspira, tudo vai subindo, a gente vai preenchendo os pulmões de ar.
E quando exala, desce, solta. É importante também a gente trazer a consciência de que a respiração é feita pelas narinas. Então, o ar entra e sai pelas narinas, porque a narina é capaz de umidificar esse ar, de aquecer e de purificar esse ar. Então, esse ar ele vai sair mais puro, quentinho. Então, a gente pode até falar para a criança, olha, quando a gente inspira pelas narinas, o ar entra geladinho. Quando a gente solta o ar pelas narinas, olha como ele passa quentinho. E vamos sentir esse ar mais frio que entra e mais quentinho que vai saindo? Então, vai trazendo essa consciência de uma inspiração e exalação corretas, que é sempre Porque pelas narinas. A gente vai respirando curto pela vida, né? Que dá a crise de ansiedade. Sim, que fica só aqui, né? Por isso que a gente fez o Commanderzinho Yoga também, para esse momento, porque o aroma, quando vem, obviamente, tem todo um trabalho que é feito no sistema límbico, mas ele traz aquietamento e ele traz o interesse, né? A curiosidade, e ele faz com que leve mais profundo. Associado a essa técnica, eu amei isso. E pensa assim, que quando a gente ensina a respiração, a gente ensina a consciência do corpo, né? E olha que interessante a gente pensar que qualquer postura que a gente faz com a criança do yoga, a gente precisa pensar que a gente vai fazer 1 hora de posturas, que nem a gente faz uma aula de adulto. Numa aula de adulto, eu preciso conduzir esse aluno para voltar o tempo inteiro para a presença. A criança já vai estar ali, está pronta. Então, se ela fizer 2 ou 3 posturas, ela vai sentindo no corpinho dela e vai percebendo esse corpo, né? E quando ela percebe o corpo, a gente traz no inconsciente uma coisa muito importante, que é trabalhar com os limites. Até para a vida adulta, inclusive. De que forma eu protejo o meu espaço sagrado? Esse corpo é sagrado. Olha os movimentos que ele faz. Olha essa respiração como acontece. A gente vai trazendo uma consciência para a criança de que o corpinho dela é sagrado. Então, a gente pode ensinar tantas coisas através do movimento do corpo, do movimento respiratório. A criança vai se percebendo, né? Ela vai percebendo as possibilidades que esse corpo tem. Um corpo com tanta mobilidade. Então, vejo também que é nossa missão guiar essa criança para que ela não perca a mobilidade. Criança sobe em árvore, anda descalço. Criança brinca na terra, brinca na areia, sente as texturas, os sabores, os cheiros, dá cambalhota, né? Criança faz a ponte, né? Faz um arco assim lindamente, tem tudo muito soltinho. Então, ajudando a criança a movimentar o corpo, sentir a respiração, é precioso para a vida adulta, porque ela vai sempre sentir que movimentando o corpo e tendo uma respiração consciente, ela se sente viva, ela se sente com vitalidade, como diz Márcia com energia. A vida é lila, né? É uma brincadeira cósmica. E é isso que a gente tem tirado das nossas crianças, né? Sim. Se a criança está brincando um pouco mais, está fazendo um pouco mais de arte, é porque ela está hiperativa e precisa deixar ela quieta. E não é isso também, né? E a gente tem todos os lados para seguir. Todos os lados. E até, inclusive, a gente toma cuidado para a gente não rotular. Às vezes eu recebo alguns pais, minha criança é agitada, minha criança é ansiosa. Não, a sua criança está ansiosa e agitada por algum motivo que a gente pode descobrir juntos. Mas ela não é ansiosa, ela não é agitada. E inclusive, a gente legitimar o que a criança sente e permitir com que ela sinta. Tristeza, alegria, raiva, paciência, tanta coisa no mesmo dia, porque é isso que acontece, né? A gente tem essa montanha de sensações e mostrando para a criança que vai passar. Tá sentindo agora? Vai passar. É a ondinha do mar que passa, vai embora. Você é o oceano. Vamos surfar essas ondinhas, trazer essa consciência de que tá tudo bem sentir, né? Tá tudo bem sentir. Tá tudo bem sentir. Quando a gente faz experiência olfativa com adulto, aquela experiência cega, né, da presença de Bach, que são os 8 aromas, eu sempre digo, para de intelectualizar, só sente, né? Sente se é bom ou ruim, como a criança, porque eu já fiz isso com criança, e a criança fala, ai, isso é pedido, isso eu não quero, ai, credo, eu não quero isso. O adulto não, o adulto fica assim, eu não gostei, mas é porque, será que tem limão? Será que tem? Não, só tenta sentir.
porque é mais fácil, para a criança é mais fácil, o adulto já tem essa dificuldade, porque tem que intelectualizar, né? É por isso que eu acho que a educação da sensibilidade é a educação mais preciosa mesmo que existe. Você pode ensinar inglês e alemão, tantas coisas importantes para a vida adulta, mas o que a gente ensina na infância não fica na infância, né? Ela vai para a vida inteira. Então, se essa sensibilidade ela é explorada quando criança, a gente leva isso para a vida. E aí a gente fica um adulto com qualidades emocionais, com uma musculatura emocional fortalecida para encarar os desafios da vida, né? Lindo. Para saber que as situações vão chegando até nós e a gente vai olhar para aquilo com discernimento, com lucidez, com calma, paro, respiro, entendo o que fazer, como fazer, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, o que é meu, o que não é meu, né? Então, essa educação da sensibilidade eu acho preciosa, assim, essa qualidade do sentir. Então, Que isso pais, nunca possa professores, se acabar. façam a respiração do, como chama, do ursinho? A gente pode falar que é a respiração do sapinho, Do mas a criança sapinho. escolhe o ursinho que ela mais gosta para colocar na barriguinha e vai sentindo essa movimentação. E se o pai, a mãe, o cuidador tem a possibilidade de ir para a natureza com a criança e fazer uma contemplação, naturalmente, sem que exista fala, a respiração, ela volta para o natural de paz e uma respiração lenta, profunda, só com a observação da natureza. Então, olhar para o céu, olhar para as nuvens, vamos descobrir quais os desenhos que a gente pode fazer com as nuvens. O que será que tem? Quais são os formatos das nuvens? O que a gente pode fazer com essas folhas? Vamos observar essas árvores. Vai para a natureza, para o lúdico. E a natureza sempre, a criança se reconhece nela. E a respiração vai se adequando, vai chegando num lugar que já é dela. Eu gosto de lembrar que o nosso papel é não atrapalhar o que já tem de mais precioso, singelo, genuíno, que existe, que é a infância. Monta um grupo de yoga para criança. Vamos fazer aqui no quintal da Mona, vai ser uma delícia. E trazer pequenas meditações, pequenos momentos, às vezes até um momento da alimentação da família. Vamos colocar uma venda nos olhos e sentir o cheiro para você adivinhar o que é isso. Então, sei lá, pega um alecrim. O que você está sentindo? Ah, tem um cheiro de matinho. Ah, mas o que será? Você já comeu isso? Não comi. Você já sentiu isso em algum lugar? Ah, eu já senti numa viagem que a gente fez para algum lugar. E aí você vai aguçando esses sentidos da criança. E quando a gente aguça os sentidos, a gente também trabalha a digestão. E trabalhando a digestão, a gente trabalha o Agni, o fogo digestivo. Qual é a capacidade que esse organismo pequeno tem de digerir as situações? Uau. Não só do alimento que coloca na boca e come, mas das situações da vida, alguma situação familiar, alguma coisa que está acontecendo na escola. Como essa criança está digerindo? Como está essa digestão? Né? O Ayurveda fala muito assim, pergunta se você tem Agni para isso. Você tem Agni para digerir essa situação que está acontecendo agora com você? De que maneira que você pode lidar? Você tem Agni para comer uma fatia de bolo agora? Você acha que vai cair bem para você? Então, olha só que interessante a gente olhar para isso como um grande aprendizado para o pai, para a mãe, para esse cuidador dessa criança, para essa avó. Muitas vezes a criança fica com os professores na escola o dia inteiro. Esse professor olhar para essa criança e aprender junto com ela, ir para o sentir, entendendo, percebendo mais o corpo do que entendendo. É um convite precioso. Porque se a criança não tem presença, ela não tem aprendizagem, ela não Sim, consegue não tem concentração. Não tem concentração. A respiração consciente traz uma concentração. Então, nos momentos que uma criança maior faz alguma prova na escola, algum trabalho de escola, para que ela consiga se concentrar e estar naquele momento presente, a respiração ajuda muito a conduzir esse estado natural de presença e trazer também que o menos é mais, sabe? Você acha que o adulto, na hora de conduzir essa respiração com a criança pequena, ele também escolheria alguma coisa para colocar na barriga para fazer junto? Para fazer junto, porque os sim, adultos também não respiram sim, até aqui. Sim.
eu tenho certeza que a galera que está acompanhando já está começando a perceber até onde que vai a minha respiração. Será que eu consigo fazer a minha barriga encher, né? Preencher. Preencher, exatamente isso. E percebendo o corpo, né? Então quando a gente percebe a nossa respiração, percebe esse corpo vivo, aqui a gente começa a ter consciência desse corpo. E a gente ensinar a criança a ter consciência do corpo é fundamental, assim, para tudo na vida, né? E então essa condução que pode ser para a família inteira. Muito legal, né? Gabi, muito legal. E eu vi que você trouxe um baralhinho. Trouxe. Porque você quer cutucar a minha criança interior. Todo o time aqui que está gravando já falou que também quer tirar o baralhinho. O que é esse baralhinho? Quando meu filho falou que amanhã é coisa de adulto, eu pensei muito em como levar para as aulas, isso foi alguns anos atrás, como levar para as aulas alguns insights para que os alunos pudessem acessar essa criança interior. Às vezes é uma criança que está tão abandonada e ferida que tem até um certo receio de acessar. Então, mas de que forma a gente pode acessar essa criança com amorosidade? Resgatando algumas memórias de infância, o que você gostava de fazer. As crianças amam as histórias dos pais. Perceba como que quando você fala para sua filha, olha, quando eu era criança eu adorava tomar sorvete numa praça, porque a vovó comprava esse sorvete desse sabor, e teve uma vez que esse sorvete caiu no chão, e aconteceu isso e aquilo, brilha os olhos. É verdade. Porque você está fazendo um resgate da história dela. É verdade. A Nick sempre fala, conta a história do vovô Tinim, o que ele aprontava. É verdade, é isso mesmo. Então, olha que interessante a gente colocar esses momentos junto com a criança para resgatar a sua criança interior no momento que ela está vivenciando a dela ali. É um convite incrível. Então, quando você resgata a tua criança, você consegue se conectar melhor com a tua criança, com teu filho. Sim, porque senão não tem entendimento. Às vezes a gente tem uma vida tão turbulenta que é uma vida que nem cabe dentro da gente, de tanta coisa. Mas eu penso que a criança cabe tanto no nosso abraço, ela sabe que ela tem como nos abraçar e despejar esse pezinho do corpo e a gente acolhe. E nesse momento do abraço, você vai sentir o que sua criança precisa. Que lindo. Ninguém vai precisar falar, olha, seu filho precisa disso, você não precisa levar no médico. Muitas vezes você precisa levar no médico por várias questões. Mas você é a pessoa que consegue sentir o que o seu filho está precisando. Acessando essa presença. Um abraço, deixa o seu filho despejar esse peso do corpo em você. Sente o que ele está precisando, se conecta com ele, nem que seja nos momentos assim de um almoço, de uma ida até a padaria. No momento que você vai levar a criança na escola, não precisa olhar o celular, de repente não precisa nem ligar o som do carro, conversa. E às vezes a gente faz perguntas tão genéricas para as crianças, né? Como foi a escola hoje? Qual que vai ser a resposta? Boa. Exato. Pergunta coisas mais pontuais. Filho, com quem você mais brincou hoje? Eu brinquei com tal criança. E o que você mais gostou de aprender? Então, essa conexão vai ser ali nessa conversa, nessa presença. Que dicas preciosas, que demais. Então, acessa a minha criança interior aí. É você que vai tirar, porque daí você vai sentir uma cartinha. Então, vou tirar a cartinha. Que vai ser uma mensagem da sua criança interior. Vou ler aqui, hein? Consciência. É quando a gente sabe que às vezes fica triste e às vezes está alegre. A gente não finge que nunca fica bravo. E a gente não tem vergonha de mostrar quando está feliz. Deixe você ser você mesmo. A mensagem do bar, seja você mesmo. Olha que tudo isso, olha. Tem um golfinho aqui, adorei. Eu vou deixar vocês tirarem depois também, tá? A mensagem de vocês. E acompanhar esses momentos de expansão, de recolhimento. Como é importante a gente seguir esses ciclos da natureza. A antroposofia fala muito disso, como é importante para a criança e para o adulto vivenciar momentos de expansão, que ele sai para o mundo, corre, fica suado, aquela gotinha de suor, que é a gotinha da saúde caindo, deixa suar, correr. Mas essa criança precisa de recolhimento, precisa de pausa. E nesses momentos de pausa que chegam a respiração, o ursinho na barriguinha, essa conexão de família, de todo mundo junto ali, presenciando aquele momento.
Então, a gente aprendendo com a natureza, levando essa criança para a natureza. Que lindo, Gabi. Eu adorei, aprendi demais hoje. Obrigada, Márcia. Volta sempre. Eu adoro quando você vem. Obrigada. Eu convido vocês a seguirem a gente nas redes sociais.